Bom dia a todos. Venho gravar mais um vídeo, tentando partilhar e compartilhar as informações. E os assuntos de hoje seriam, novamente, a decisão do seu Dias Toffoli. O ministro do Supremo deu uma liminar com relação à investigação do Flávio Bolsonaro. Ponto. Com relação ao Flávio Bolsonaro, ele pode ou não dar a liminar, com base no pressuposto jurídico de que ele tem foro privilegiado ou não. Mas ele não pode estender isso ao Brasil inteiro. Isso é de um absurdo, de uma falta de conhecimento jurídico por um membro do Supremo Tribunal Federal, é básico. Até estudante de direito do primeiro ano sabe disso, direito constitucional. Você tem um objeto, o objeto é o Flávio Bolsonaro e a investigação do COAF. E ele poder ou não ser investigado em função do cargo que possui. Isso e apenas isso. Agora, o ministro Toffoli estender para todos indistintamente, onde que ele foi buscar esse pressuposto jurídico? Segundo, as narrativas, inclusive nas rádios, nos noticiários que eu vejo, porque o Toffoli deu do Flávio Bolsonaro. É gozado, toda hora querem empurrar, empulhar para cima da família Bolsonaro todos os problemas do país. O Toffoli tomou uma decisão para tentar blindar o seu Greenwald. Então, e muitos outros, inclusive o próprio PCC fez um panelaço aí nos presídios, bateção de canecas, ou seja lá o que valha, comemorando isto. Por quê? Porque durante este período, este pessoal vai ficar sem ser investigado. Ou seja, se você quer seguir o criminoso, siga o dinheiro. Aonde está o dinheiro? Então, nós precisamos ter isto muito claramente. A todo momento, a imprensa faz questão de citar o Flávio Bolsonaro. Investigue-se o Flávio Bolsonaro, se for culpado, que vá para a cadeia, sendo filho do presidente ou não, não me interessa. Agora, esta conversa mole, este mimimi dos infernos, esta imprensa que não toma vergonha na cara, toda hora querer associar uma coisa a outra, criar uma narrativa, e toda hora dizendo isso, enfiar isso na nossa cabeça, e aí o povo vai associar sempre. Não, o Toffoli deu em função do Flávio Bolsonaro. Não, não deu em função do Flávio Bolsonaro. Deu em função de querer proteger pessoas que não têm foro privilegiado. É simples assim. Então, vamos ter clareza com relação a tudo isso que está acontecendo, porque a todo momento acontece isso. Estava vendo a Jovem Pan agora, o Josias de Souza comenta isto, o Rodrigo Vieda também, com relação aos problemas da Assembleia do Rio de Janeiro, porque tem a rachadinha, não sei o quê, mas a citação é sempre Flávio Bolsonaro e Queiroz. E os outros, o senhor Rodrigo Vieda, o senhor não vai citar? E os outros, o senhor Josival, vai citar? Não lembro agora o nome da pessoa novamente, mas não vai citar também? Quer dizer, é só Flávio e Bolsonaro, só esse nome. Não tem os outros. Não tem os outros deputados do Rio, não tem as rachadinhas. O do Flávio deu 1 milhão, segundo as estimativas aí entre o que foi distribuído com o Queiroz. Tem o deputado Pisciani e outros lá que são presidente, inclusive, da Assembleia, que foram 50 milhões e ninguém fala nada. Ué, vocês vão falar ou não vão falar? Agora, esse mimimi, essa conversinha mole todo o tempo, não dá pra gente ficar aqui, vamos debater em alto nível. Que alto nível, meu amigo? O alto nível é falar a verdade. E toda hora esse mimimi, essa conversa mole. Se vocês querem dar a notícia, dê a notícia por inteiro, não meia. Tomem vergonha na cara. Isso tá na hora de vocês aprenderem. Toda hora quer ficar com mimimi, pô. Então citem o Flávio Bolsonaro e citem todos os outros. Citem o seu Dias Toffoli e a decisão incorreta. Tanto é que essa decisão vai cair rápido. Porque isso vai influenciar em todas as investigações que estão acontecendo no Brasil. Você já imaginou? Criminoso vai poder transferir dinheiro à vontade. Ou será que o seu Dias Toffoli fez isso para dar uma janela para alguém transferir dinheiro nesse período? Ué, é um questionamento que eu faço. É um questionamento válido? Alguém já se perguntou isso? Vamos nos perguntar isso. Porque esse período que vai ficar no limbo dá margem para que pessoas transfiram dinheiro e não sejam vistoriadas. A não ser que retorne e eles voltem à fiscalização
e o COAF é um órgão administrativo, não é um órgão punitivo, ele investiga e se houver evidências de algum problema, ele manda para os órgãos responsáveis promoverem a investigação realmente aí neste caso. Então, vamos ficar de olho nisso, centrados. E outra coisa importante que nós devemos dizer, está na hora de deputado e senador saber que se o Brasil tem necessidade, não tem que ter férias não, trabalhar. Não tem nada que ter recesso parlamentar. Está na hora de trabalhar. Os youtubers de direita dizem isso, muita gente diz isso, e o povo está dizendo isso. Está na hora de eles tomarem vergonha na cara. Nós não estamos pedindo favor nenhum. Vocês são pagos e muito bem pagos para trabalhar, inclusive de segunda a sexta. E se precisar, sábado e domingo também. Porque é assim que acontece com o povo brasileiro. E já que vocês querem servir a nação, vão servir nos dias e nas datas e no momento necessário. E este é um momento necessário e crucial. Nós precisamos resolver os problemas do país. A primeira é a reforma da Previdência, depois temos reforma tributária, a reforma do Judiciário, as medidas do Sérgio Moro que tem que ser aprovada para pôr vagabundo e bandido na cadeia, principalmente os vagabundos e bandidos do colarinho branco, que até hoje se davam bem. E para os mimizentos, seja de esquerda, direita e tudo mais, eu gostaria de lembrar, veja se nos presos que o seu Sérgio Moro colocou na cadeia, se tem preto, pobre, não sei o quê, todo aquele mimimi, aquela conversinha mole dos movimentos populares, ditos populares, né? Porque eles lembram de povo e de pobreza quando interessa para a eleição, porque quando é para resolver o problema, nunca resolveram absolutamente nada. Se nos governos anteriores houve uma melhora, onde que está essa melhora agora? Inclusive dos estudantes, que tinham bolsas de estudo, bolsa disso, bolsa daquilo, tem milhares deles devendo as bolsas de estudo. Ninguém deu nada de graça, não tem almoço grátis. Então, os estudantes estão devendo, o povo está devendo, o povo está com as finanças quebradas. Fala-se em 13 milhões de desempregados, eu duvido que seja essa quantidade, é maior essa quantidade. Só que ninguém diz a quantidade, o número correto, a estatística correta, pelo simples motivo que as pessoas se assustariam se você falar assim, nós temos mais de 10% da população brasileira desempregada. E eu creio, sem fazer uma aferição correta, que existe mais do que isso, desempregados. Existem 10% da população brasileira desempregada em todo o território nacional. Então, nós devemos ficar de olho nessas situações, devemos nos informar bem e temos que cobrar e pôr deputados e senadores para trabalhar. E o Supremo para trabalhar também. O que o seu Toffoli fez é de uma imbecilidade a toda a prova. O sujeito não tem conhecimento jurídico e, pelo visto, a assessoria dele também não tem, porque alguém dar um ok para que ele fizesse uma medida desse tipo é, no mínimo, irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Ou seja, não entende nada de direito. Até eu, que sou um tapado em direito, parece que entendo mais do que esse sujeito. Pô, tá de brincadeira. Que libada... Que conhecimentos profundos são esses e ilibada reputação que deram um cargo para ele no Supremo. O cara não sabe dar uma liminar sobre um assunto específico e não genérico, pô. E deixou uma janela para vagabundo transferir dinheiro. Você está de brincadeira comigo? Vamos ficar de olho, entender o que está acontecendo e cobrar a quem de direito. As redes sociais têm poder, têm força. Se precisar, nós vamos para a rua, para a frente do Supremo. E eu não prego a desobediência civil, mas essa gente está mais do que na hora de ser chamado pelo que é em público. Porque se eu encontrar um sujeito desse na rua, eu vou chamar ele pelo que é. Você não é um jurista. Você é um porta de cadeia de luxo. Bom dia.